Finalmente chegamos à nossa última parte do nosso estudo sobre a Igreja Papista. No último vídeo nós aprendemos sobre o imperador Diocleciano. Como mesmo sendo um perseguidor da igreja, ele estruturou o Império Romano para que o seu sucessor pudesse realmente governar. Ali também aparece o nome do pai de Constantino I e entendemos a sua linhagem, Constâncio Cloro. Depois de Diocleciano, vamos conhecer o imperador Constantino I, o último dos grandes imperadores. E se alguém poderia retroativamente ser chamado de primeiro papa, seria Constantino, o Pontifex Maximus, que era um título que ele levava. Lembram-se? O imperador também era Deus. Aqui em Constantino, a igreja papista começou a se entregar ao hedonismo do império, seduzida pelo poder político e todo o luxo que o império proporcionava. Aqui começa a ser corrompida. Aqui também começa a caminhada da igreja papista para dominar pela força as outras igrejas do Ocidente, desviando-se permanentemente de Cristo e da sua palavra e se embriagando com os presentes materiais que o império tem a trazer. Vou repetir de novo que os católicos acusam a gente de que a gente não conhece o catolicismo, pois querem que nós nos curvemos às mentiras da igreja papista. O estudo dessa série não vai se curvar a mentira nenhuma. Então, não vai adiantar vir raivosinho chamar a gente de herege nos comentários, porque se os papistas nos chamam de hereges, significa que a gente está no caminho certo. E tudo que eles vão ganhar é um belo bloco, porque isso aqui não é um debate, é um vídeo para proteger os verdadeiros cristãos das mentiras de seitas. E aqui nós vamos nos basear na verdade e não em ideologia de tradição. Então vamos conhecer Constantino I, o Pontifex Maximus do Império Romano e, consequentemente, se tornando Pontifex Máximos da Igreja Católica. Constantino I, de 306 a 337, ele sucede Diocleciano. Ele vai definir o conceito de autoridade central, abandonando para sempre a ideia de que o imperador era o primeiro magistrado do povo romano, um funcionário do povo romano. Com ele, o trono se torna hereditário da família do imperador, cuja dinastia se apoiava. De um lado, no exército, de outro, na religião, entendida por Constantino como a única sanção cabível ao poder despótico, ou seja, Deus o colocou como imperador. Isso resultou a tentativa de criar uma única religião estatal que se apoiasse na autoridade imperial. Assim, o antigo Estado romano, constituído pelo Senado e pela Assembleia Popular, deixou de existir, dando lugar a um novo regime que por muitos séculos governaria tanto o Ocidente como o Oriente: a monarquia divina. Constantino foi o imperador romano que oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Mudou a capital de Roma para Constantinopla, cidade que fundara, ampliando a antiga colônia grega de Bizâncio. E completou a transformação política do império, de que uma monarquia quase constitucional, principatio, passou a ser uma monarquia absoluta, dominatio. Era filho ilegítimo de Constâncio Cloro, aquele que nós vimos no outro vídeo. Nasceu provavelmente em Naissus, na atual Sérvia, aclamado Augusto pelo exército de seu pai, no dia da morte desse, em 25 de julho de 306. Sucedeu-o no governo das províncias do Oeste, dentro do regime de tetrarquia, que então geria o império. Em 312, aliado a Licínio, Constantino atravessou os Alpes para combater os tetrarcas Maximínio Daia e Maxêncio, derrotando os generais desse último, em Turim e Verona, e marchando sobre Roma. Segundo a lenda narrada por Eusébio, em sua vida, Constantino, essa decisão foi tomada por Constantino ter visto nos céus uma cruz flamejante, encimando as palavras in hoc signo vinces. Por este sinal vencerás.
cruz que passou a adotar em seu estandarte. Maxêncio, cujo exército foi derrotado ao tentar defender uma passagem no Tibre, morreu afogado e Constantino tornou-se senhor de Roma e do Ocidente. Licínio, por sua vez, derrotava Maximínio Daia e reinava no Oriente. Pouco depois, Constantino, em 313, promulgou o Édito de Milão, que garantiu a tolerância ao cristianismo em todo o império. Em 323, a guerra voltou a ser declarada entre os Augusti do Ocidente e do Oriente, tendo Constantino derrotado rapidamente as forças de Licínio, que foi exilado. E mais tarde, adivinhem, né? Foi jogado à janela, que nem o Putin faz. Tornou-se, assim, senhor único do Império Romano. E em 326 anunciou sua decisão de mudar a capital para as margens do Bósforo. É provável que essa decisão esteja ligada ao desejo do imperador de fazer do cristianismo a religião oficial do Estado. Roma era o baluarte do paganismo e Constantino não queria forçar a questão, provocando reações possivelmente violentas, como uma guerra civil. Ainda que não paire dúvidas quanto à sinceridade da sua conversão, certo é que motivos políticos determinaram o adiamento da adoção oficial do cristianismo como religião do Estado romano. No entanto, Constantino interveio a favor da unidade de crença quando das heresias donatista e ariana, concedendo uma série de privilégios à igreja e ao clero e presidindo os concílios de Arles e de Nicéia. O paganismo conservou o direito de existir, garantidos por éditos imperiais, mas vários templos da Ásia foram fechados e a religião pagã passou a ser considerada mera superstição tolerável. Na administração do Império, Constantino completou a obra de Diocleciano, separando completamente as funções civis das militares. Durante seu governo houve grande atividade legislativa e a organização social baseada em corporações hereditárias foi completada. O sistema monetário foi melhorado com a criação dos sólidos, que será durante séculos a moeda do Império Bizantino. Antes de morrer, já havia dividido o grande império entre seus 3 filhos e 2 sobrinhos. Constantino I foi o último dos grandes imperadores romanos. Em lembrança de sua vitória sobre Maxêncio, existe em Roma, perto do Coliseu, um arco do triunfo erguido em 312. Por outro lado, ficou provado, a partir do século XV, com a obra humanista de Lorenzo Valla, De falso credita et mentia Constantini donatione declamatio, que Constantino nunca doou Roma e seus arredores ao Papa. Atribuía-se a essa doação lendária a origem do poder temporal que se sucedeu à Santa Sé. Constantino morreu a 22 de maio de 337 em um subúrbio da Nicomédia, quando se preparava para chefiar seu exército em uma campanha contra os persas. Foi batizado por Eusébio pouco antes de falecer. Então entenda que foi Constantino que trouxe a igreja para perto, porque ele precisava de uma religião que unificasse todo o império. Então ele fez do cristianismo a principal religião por interesse político. E até hoje, a Igreja Romana, ela traz esse sistema do Papa, ela traz tudo isso, tudo isso por quê? Por contaminação dessa época, do Império Romano. Então esse é um ponto muito importante. E outra coisa, lembre-se que ele colocou militar, né? E aí é que começou a coisa do quê? Da igreja legitimar o rei, e não mais ele como um servo, como acontece na democracia nos Estados Unidos, onde o presidente é um servo da população, ele é rebaixado a servo da população. Não, com Constantino veio o quê? A ideia de que Deus o fez imperador, Deus o fez rei, e o povo está lá para servi-lo, porque ele é divino. Percebem? Então existe uma diferença muito grande aí. E até hoje a gente colhe isso. Se alguém pode ser chamado de primeiro papa, não é Pedro. Se alguém pode, não é que é o primeiro papa, que pode ser chamado como primeiro papa, é Constantino, que trouxe a igreja para dentro do império, fez com que a igreja participasse do império. Mesmo com isso, muitos grandes homens,
Muitos grandes homens de Deus falaram não para isso e não compactuaram. E ficaram, mesmo dentro da igreja romana, mesmo dentro da igreja papista, continuaram se preocupando com a sã doutrina. E depois, com a reforma protestante, puderam voltar para a escritura novamente, puderam voltar para a sã doutrina. Então aqui acaba a nossa série sobre o século IV, quando Constantino trouxe, sabe, a igreja, infelizmente, para dentro do império e causou tanto mal. Então é isso. Pessoal, não se esqueça que nós temos nosso curso de teologia, um curso completo que vai do básico ao avançado. Temos vários outros cursos no nosso seminário. Vem aprender para não ser mais enganado por seitas e heresias por aí. Vem estudar com a gente e também vem participar do nosso grupo de indicações. Link está aqui na descrição e está aqui no QR Code da tela. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.